Começar pelo louvor, né, irmãos? Irmãos gostam de louvar, eu sei que os irmãos adoram louvar. Está dando para vocês lerem aí? Eu coloquei aqui pequenininho, mas acho que dá para ler. O que eu estou tentando fazer com vocês? Eu estou tentando despertar vocês para que vocês fiquem mais questionadores, né? No sentido de olhar para alguma coisa que tem na igreja e perguntar: isso está escrito aonde? O que a Bíblia ensina sobre tal assunto? Então, isso é muito importante, principalmente para quem estuda. O estudante, ele vai questionar, não porque ele questiona por questionar. Eu gosto de questionar, é só para saber. Não, ele questiona porque ele tem um critério. Então, o que eu estou dando para vocês são critérios, né? Nesse louvor, eu vou mostrar para vocês como é que a exegese trabalha, como é que ela vai buscar para ela tentar aprovar aquele louvor. A primeira coisa que a exegese faz esse texto foi baseado em que palavra? Aonde que está esse texto que está sendo citado? Ou supostamente cita alguns versículos, né? Ou às vezes cita uma palavra. Então, a exegese, ela vai lá, ela vai estudar o texto, ela vai ver qual é o contexto daquela passagem, né? Mas nesse caso aqui, eu nem vou fazer uma pesquisa. Aqui para você entender e você começa a dizer, peraí, mas o texto não está dizendo isso. Essa passagem aqui não tem isso nessa passagem. Então, as pessoas elas acham que pode citar um versículo e a mente viajar para onde quiser, falar o que quiser. Não pode, não é bíblico, não é regra hermenêutica. A exegese não aceita esse tipo de coisa. A exegese ela vai te dar as bases para que você consiga interpretar. Ela vai dizer, então, nesse texto estava trabalhando isso. A ideia desse texto é essa. A ideia dessa música está dando outra ideia, não a do texto. Então, toda vez que eles pegarem uma música, pegar um louvor, comece a pesquisar, peraí, mas o que diz o texto dessa música? Vou dar um exemplo para vocês, que é uma das músicas que eu mais odeio na vida. Ressuscita-me. Meu Deus do céu. Não, não tem cabimento. É uma distorção bíblica assim, irmão, desenfreada. E o povo canta, e o povo adora. Primeiro, um morto louvando a Deus, onde a Bíblia garante que não tem como, morreu, vai ficar lá aguardando o julgamento. O salmista Davi vai dizer que os mortos não têm como louvar a Deus. E aí tá lá o camarada louvando e pedindo a Deus para ressuscitar, como se Lázaro tivesse louvado a Deus na sua morte, enquanto estava morto, e como se Lázaro tivesse pedido a Jesus para ressuscitar. Rapaz, eu vou fazer que nem o Cláudio Duarte. O Lázaro estava no bem bom do paraíso. Você acha que ele ia querer voltar para essa tribulação? Tá doido? Então, assim, os crentes vão fazendo coisas que você fala, meu Deus, não é possível que não leu a passagem direito. É só ler a passagem que, na passagem do Lázaro, ele não pede para ser ressuscitado, o Lázaro não louva morto. Aí a música dá base para os espíritas, né? Para falar dos mortos e tal, e a gente quer falar mal da religião dos outros, mas a gente não olha para dentro da nossa cozinha, que a pia está cheia de prato sujo, né? Então, a minha ideia é essa, mostrar para vocês algumas coisas, para vocês começarem a criar critério para questionar as coisas. Então, vamos lá. Nessa música aqui, Não Pare, né? Meu Deus do céu. Aonde Jesus falou para Pedro não pare, né? Muito pelo contrário. Você vai ver que se você pegar o texto, no final da pescaria, ele fala para Pedro largar a rede, largar o barco, largar tudo. E essa música diz que não pode largar a rede. Pelo amor de Deus, irmão, não largue a rede, irmão. A música começa: amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como outro qualquer. Até aí, normal. Então, assim, quem pesca, que sabe como funciona, né? Hoje eu pesco de tarrafa.
você vai jogar tarrafa, vai jogar, chega uma hora que você não pega nada, você se cansa, vem aquela frustração, então vou embora, hoje não é meu dia, amanhã eu volto. Então, a ideia de pescar é isso. Se não der amanhã, eu vou voltar outra hora. Não é que o cara vai parar de vez, que na música vai dar a impressão que é isso, o cara desistiu, mas o cara tá cansado, ele precisa ir para casa descansar, né? Aí tava cansado, ok, sem força, desanimado, bate um desânimo, quando a gente trabalha e não produz nada, é desanimador, decidido a largar tudo e parar. Opa, não tem isso na palavra. Aqui já começa a heresia, né? Não tem nenhum texto lá dizendo que Pedro ou algum dos pescadores estavam decididos a largar tudo e parar, como se não vai pescar nunca mais. Não, encerrou o dia, não deu nada, vamos descansar agora, né? Vamos parar para descansar, amanhã a gente retorna. É assim que funciona. Deus conhece a tua estrutura, ok? Sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pare, ele está vendo. Então, como eu falei, depois de muito trabalho, Eli está sem acesso. Será que aconteceu? Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem aqui no grupo, Eli. Só um minutinho, irmãos. Não, Will, desculpa. Opa! Na verdade, eu não Tá. tenho acesso à lista de presença. Mas eu acho que eu estou usando o mesmo e-mail. Tá. Deixa eu ver se o Igor colocou aqui a lista de presença. Colocou, mas tá pedindo um acesso. Mas eu acho que eu estou usando o mesmo. Depois ele destrava isso aí. Igor, destrava aí que o negócio tá brabo, Igor. Então, vamos continuar. Continuando, então. Então, veja, a música diz para ele não parar, que Deus está vendo. Só que, gente, depois de muito trabalho, muito cansado, como eu falei, a tendência é você descansar para trabalhar de novo no outro dia. Não está aqui dando ideia de parar. Só que esse não pare, você vê que pegou-se um texto da Bíblia de um dia de trabalho, não rendeu nada, a pessoa vai descansar, e aí está aplicando a vida ministerial de uma pessoa, né? Como aquela pessoa que está cansada, não quer mais saber da igreja. Gente, o texto não tem nada a ver, não dá para fazer essa comparação com esse texto. É isso que a exegese ela vai fazer, ela vai confrontar os dois textos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, irmãos, a hora que ele desiste de pescar, que ele já se cansou, gente, ele ainda não foi chamado para a obra. Isso que é o mais grave. Ele nem foi chamado para servir a Jesus ainda. E aí eu uso esse texto para falar para quem está cansado da obra, não está aguentando, para não parar. Pelo amor de Deus, é horroroso, não tem cabimento. A exegese, ela vai ver, as coisas não se encaixam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As pessoas, elas acham que eu posso colocar qualquer coisa, dar qualquer sentido, e não é desse jeito, não posso, tá? Aí fala que colheu todas as suas lágrimas, no texto não tem ninguém chorando, não vi, fui lá ler, porque falei, será que tem chorando? Eu não lembro, fui lá ler o texto de novo, não tem, tá? Mandou te falar, aí, irmão, esse negócio, o crente gosta desse negócio, Deus mandou te falar, eu vou falar uma coisa que Deus mandou para vocês, vão ler a Bíblia, você vai ver que Deus vai falar contigo. A Bíblia diz aí daquele que disser assim, diz o Senhor, o Senhor não está dizendo nada, tá? Pega o que ele te entregou. Mas peraí, mas Jesus ainda não tinha entregado nada para Pedro, gente. As pessoas, então, você veja, a exegese faz isso. Tá falando que pegue o que ele entregou. Peraí, mas Jesus ainda nem chamou ele para servir, para ser um apóstolo. Ele está trabalhando normal. Então, não entregou nada. Pedro não está desistindo do ministério, porque nem foi chamado ainda. Isso que é o mais grave. E as pessoas, elas não têm esse discernimento, elas não conseguem perceber esse tipo de coisa. E as heresias são sutil para quem não conhece a palavra. E as pessoas vão deixando passar, vão aprovando, né? Volte para o mar, que é o teu lugar. Bom, primeiro que Jesus, ele manda ele ir lá tentar de novo. Jesus não disse que lá é o lugar dele. O que Jesus está falando? Vai lá de novo, porque sobre a minha orientação, agora a coisa vai funcionar. E depois que ele pesca, Jesus manda ele largar as redes, manda largar o barco, manda largar tudo, irmão.
Está lá no texto. Aí como é que eu vou usar um texto, a base desse texto, para falar outra coisa? Que o texto não diz isso. E quando Jesus manda ele voltar, não é porque ele está desanimado, é porque realmente foi fadigante, foi cansativo. Jesus está mandando ele voltar por quê? Jesus está mostrando para ele, olha só, o homem, quando faz o seu esforço natural por si mesmo, na maioria das vezes vai dar em nada. Agora, sobre a minha orientação, aí sim vai produzir alguma coisa, vai produzir algum resultado. É isso que Jesus está tentando mostrar para ele. A prova é que quando Jesus manda ele largar a rede e o barco, eles largam e vão seguir Jesus. A prova está lá. Então, essas coisas que está escrito nessa letra não fazem o menor sentido pensando nesse texto que ela cita aí, usa como referência, tá? Aí começa, né, que o povo adora. Quem mandou largar a rede? Foi Jesus que mandou largar a rede, irmão. Mandou largar até os barcos, imagina a rede. Quem mandou você parar? Jesus. Foi ele que mandou as pessoas pararem, mandou eles pararem e seguir a Jesus. Volte para o mar alto. Jesus não mandou voltar, só uma vez e foi lá, pescou, agora larga isso aí. Isso aí não interessa, não. Eu vou te ensinar a ser pescadores de alma, vou mudar a tua história. É disso que o versículo fala, a passagem fala. Aí, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Muito cuidado, irmão. Isso aqui é uma coisa das igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas não têm compromisso nenhum com a palavra. Você vai ver que o compromisso deles é com bênção, vitória, bênção materiais, tá? Então, aqui está dizendo que ele vai ser honrado. Então, ou seja, está ligado à prosperidade, à vitória material. Irmão, Deus... A honra que Deus tem para nós não tem nada a ver com essas bênçãos materiais. A honra de Deus tem a ver com outras coisas, que é na parte espiritual. Tem nada a ver com material. Esquece material. Né? Aí quem mandou largar a rede, quem mandou de novo, tal. Aí já nessa repetição aqui, já acrescentou um filho, eu vou te honrar, que é para mexer com o emocional das pessoas, né? Colocou um filho, aí eu vou te honrar, e a pessoa está passando dificuldade, ela começa a chorar. Isso é um emocionalismo barato para iludir as pessoas, tá? Ó filho, a noite já passou. Não tem esse texto também falando ó filho, a noite já passou. A Bíblia não tem isso. A tua hora chegou. Meu Deus, que hora é essa, Jesus? Eu sei o que está querendo dizer. É a hora da bênção, a hora da vitória. Ai, mas agora Deus vai te honrar. Meu Deus, esquece isso aí. E eu vou te dar alguns exemplos simples, né? Veja, quando Deus... quando as pessoas estão falando de vitória, de ser honrado, aí você para e pensa, o maior profeta e pregador do Antigo Testamento chama João Batista. Qual foi a bênção material que ele deixou? Perdeu a cabeça, disse que Deus não vai deixar que toque um fio de teu cabelo, e aí o João Batista perde a cabeça. Então, as pessoas não olham para a Bíblia como realmente ela é, como está escrito lá. Se você olhar para Paulo, se você analisar a vida de Paulo, o ministério de Paulo, o Paulo começa rico no ministério dele, e Paulo vai morrer pobre. Paulo tem uma passagem que ele pede, olha, me tragam a capa, me tragam os livros, me tragam as escrituras, ou seja, ele está passando frio na masmorra. Então, o cara tá pobre, que ele não tem nenhuma capa para se cobrir do frio. E aí eu não entendo que esses apóstolos de hoje, meu Deus do céu, é BMW, é carrão, é casa, é iate, é isso, é aquilo. E você vai ver os da Bíblia tudo sendo mortos na perseguição, na espada, no crucificado, apedrejado, é totalmente diferente, tá? Aí, cadê aqui onde eu estava? A tua hora vai chegar, de novo, a tua hora vai chegar. Porque pegue a tua rede e volte para o mar. Jesus vai mostrar para eles que o homem vai trabalhar à toa sem ele. É isso que Jesus está mostrando para ele, tá? Vou te esperar no mar. Gente, aonde que tem essa passagem na Bíblia? Eu fui lá caçar também e falei, meu Deus, eu não lembro disso aqui, né? Não tem esse texto na palavra. Então vejam que vão colocando coisas que parece ser bonito, mas não tem na palavra. Se não tem, irmão, não adianta colocar, tá? Não é hora de parar. Irmão, quando você tiver num dia
que está dando tudo errado, é hora de parar sim, irmãos. Essa é a hora de parar. Não deu nada certo, é parar, vai orar, vai descansar, vai fazer outra coisa, porque é hora de parar sim, tá bom? Eles trabalharam a noite toda, não pescaram nada, então agora vão para casa, vão descansar. Amanhã é outro dia, tá bom? Deus contempla teu caminhar. Aqui também, irmão, está espiritualizando as coisas, né? Porque não tem nada a ver de contemplar. Ali, aquela bênção material foi só justamente para Jesus mostrar para ele o poder que Jesus tem, para depois chamá-los e convidá-los para seguir no ministério. Tá? Acho que o Igor atualizou aí. Eu sei, é difícil prosseguir. Aqui está falando de crente desanimado. Não tem isso no texto também. O texto não fala de crente desanimado. É isso que as pessoas não conseguem. Elas acham que elas podem pegar qualquer texto e falar qualquer coisa. Não podemos fazer isso com o texto, de modo algum. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. E é isso aqui que eu estava falando sobre, por exemplo, o Paulo. O cenário não mudou, o cara foi decapitado, morreu pobre. O João, o cenário não mudou, ele foi decapitado também, a história não mudou. O Estevão foi apedrejado, a história não mudou, porque tudo tem um propósito de Deus. As pessoas estão preocupadas com bênçãos materiais, com vitória, com mudança, com grandeza. Nós temos que nos preocupar com o nosso chamado. O chamado de João Batista era ir adiante de Jesus, pregar o arrependimento. Né? Cada um tem o seu chamado. O importante é isso. Legal, se nessa terra a gente conseguir bens materiais, ter uma vida boa, amém. Só que nem todos vão ter isso. Nós não podemos todo mundo correndo atrás de bênção. As neopentecostal tá todo mundo aí correndo atrás de bênção, tá? Então, veja que o tempo todo a música, ela sai muito fora da palavra, totalmente fora da palavra. E se canta na igreja como se fosse bênção. E a música está enxertada de heresia. Já começa que a música é para honrar homens. Veja que em lugar nenhum a música, ela exalta Jesus, que é o mais grave aqui nessa música. O louvor é para exaltar o Senhor. Nossas músicas deveriam exaltar o Senhor. Toda música que não exalta a Deus, ela está exaltando o homem. E aí é onde a gente fala que a música, ela não é cristocêntrica, ela é uma música antropocêntrica. O que quer dizer isso? É uma música para exaltar o homem. Amém? Entenderam? Pergunta? Então, é uma boa pergunta, Igor. Não existe música mundana, Igor. Música é música. Vou te dar um exemplo. Como você toca violão, tem como você me dar no violão um dó bíblico? Dó é dó, né? Porque assim, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, teria que ter isso também. Então, assim, não, eu tenho outro dó, que esse dó é para exaltar Deus. Esse dó aqui é do mundo. Mas como não existe isso, a teoria musical é a mesma, a percepção musical é a mesma. Então, infelizmente, tem irmão que criou essa coisa de música mundana, música de Deus, só que as músicas de Deus estão mais mundanas do que as do mundo, né? Então, o que eu tenho que analisar na música? O que essa música está me dizendo? Para onde que ela está me levando? É esse o cuidado. Tem música aí que fala de amor, de um homem para uma mulher se declarando. Não tem nada a ver em dizer que uma música dessa, olha, mundona, não sei o quê, que eu só canto música para Deus. Ok, mas você recitar uma poesia para tua mulher, às vezes ela quer ouvir isso também, e vice-versa, né? Homem, mulher, mulher e homem. Então, o que acontece? O cuidado é eu prestar atenção em cada letra, seja ela da igreja, que hoje as nossas músicas da igreja estão muito piores do que determinadas músicas do mundo, né? Porque é só por Deus, é só Jesus na causa, viu? Com mais, com mais conhecimento, com a gente começar a andar um pouco mais, vocês vão perceber mais isso, tá? E determinadas músicas não dá, não desce, não tem como.
As nossas músicas, a maioria, é infestado de heresia. O que é uma música que contém heresia, né? Eu mostrei outro dia que eu falei que tinha heresias leves, tem heresias mais pesadas, que aí não dá. Essa do Ressuscita-me é heresia pesada, da grossa, não tem como relevar. Essa daqui é sutil, mas quando vocês começar a ver na música que não é falado dos atributos de Deus, não é falado de Jesus, não é falado de céu. Então, peraí, só é falado de bênção, de vitória, do homem, hoje o meu milagre vai chegar, porque eu vou crer, não vou duvidar. Isso é música antropocêntrica. As músicas antropocêntricas, elas tomaram conta das igrejas, lamentavelmente. As pessoas acham que está falando de Deus, né? Porque botou um Deus aí em algum momento da música, pronto, estamos falando de Deus. Só que, repara que a música não exalta a Deus em momento algum. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Com o passar do tempo, vocês vão ver que determinadas músicas, o que elas estão exaltando? Tem música do mundo, por exemplo, que está exaltando uma entidade, né? Tem alguns cantores aí que adoram colocar as entidades deles na música, Zeca Pagodinho, Alcione. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a letra das músicas, seja ela a música que for. Eu não gosto de usar. Ok, problema nenhum. Não quero escutar a música do mundo. Amém. Problema não tem problema, irmão. Não quer dizer que você é mais santo do que o outro. Não é, não, irmão. Basta ver que as pessoas nem sequer conhecem verdadeiramente as Escrituras. E é isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarão. Simples assim, tá bom? Vou falar mais um pouquinho sobre a estrutura do sermão, para cada vez mais vocês ir pegando isso, e aprendendo isso. Só que eu digo uma coisa, a partir do momento que vocês pegarem bem isso, a hora que o nego lê um texto e não explicar ele, como que ele foi escrito, qual era o propósito, montar todo o contexto histórico-cultural daquela passagem, o resto vocês não querem mais nem saber. Lamentavelmente é assim que a gente faz. Por quê? Porque você já viu que aquela pessoa não estudou. Aí, que eu vou ficar prestando atenção numa coisa que a pessoa não estudou? Deus pode até falar com a gente pela sua misericórdia, mas ali você já fica tão insatisfeito, porque aquela pessoa nem sequer está preocupada em estudar a palavra, em aprender a palavra para ensinar. Por quê? A função do pregador é ensinar a palavra. Mesma coisa, a função de uma música de um louvor é ensinar a música, é ensinar a palavra em forma de música. Aí hoje o que a gente faz? Ensina um monte de heresia como se fosse palavra. E é isso que está errado. Não pode, de jeito nenhum. Então nós temos que ter. Qual é o crivo? É a palavra. Está na Bíblia? É bíblico isso que está sendo cantado? Opa, legal, tá? Tanto é que eu pedi para vocês, quem quiser, mas essa música aqui o pessoal gosta de cantar na igreja. Essa aqui eu gosto muito. O que você acha? Coloca aí que a gente faz uma análise depois, tá bom? Então vamos lá, montagem do sermão. Então o sermão ele vai ter o título. Posso tirar uma dúvida? Tire, pode tirar. Calma aí, que agora vai ficar difícil. Tem mais alguém querendo tirar dúvida também? Tem. Ai, Jesus. Depois eu tiro. Tá bom. Júnior, para de beliscar o menino. Então, essa aqui é a estrutura do sermão, tá? Vai ter o título, vai ter o texto, o tema central, a explicação, o exódio, aliás, isso aqui está ao contrário. Primeiro é o exódio, que o exódio é a introdução. Depois vem a explicação. A proposição e a perolação, tá? Ainda está faltando aqui a proposição, que é a proposta também. Eu esqueci de colocar aqui, mas na sequência tem. Então tá. O título, irmão, é sempre o último que eu coloco na minha pregação. Primeiro eu monto todo esse esqueleto, faço as pesquisas, monto, tenho ela toda prontinha. O texto, as divisões, eu sei o que eu vou falar em cada divisão. Então agora eu tenho toda a obra pronta, eu sei o que está ali. Então, então eu estou falando do quê? Aí dentro disso é onde eu elaboro o título para chamar a atenção do meu público.
Aí, depois que eu elaborei o título, eu tenho meu texto, meu título, esse título que eu criei, ele pertence a que tema? Está em que tema? Eu vou ver um tema central, que é o que a Bíblia fala, pode ser uma doutrina bíblica, alguma coisa maior dentro da palavra. Com o tempo vocês vão pegando essas coisas, tá? É difícil mesmo. No começo eu também pastei muito, não entendia nada. O professor falando, depois, com o passar do tempo, eu fui vendo, revendo as pregações dele, e aí fui começando a entender melhor, tá? Então, o exódio é a introdução. A introdução, ela pode ser uma música, e uma música necessariamente não precisa ser uma música da igreja, pode ser uma música, como os irmãos falam, secular, pode ser uma história, pode ser uma história verdadeira, uma história criada. Veja, na pregação que eu preguei na semana passada, eu usei uma história, né? Que ela se encaixava dentro daquilo que eu ia falar. Então, o importante é isso, que ela se encaixe naquilo que vai ser falado. E tem que tomar alguns cuidados para não se alongar demais, porque senão a pregação ela se torna cansativa. Não sei se vocês já viram aquela pregação que o camarada vai versículo por versículo tentando explicar cada versículo. É chamado de pregação exaustiva, porque ela te deixa exausto. Então, o nome dessa pregação, quando alguém começar a tentar explicar versículo por versículo, o nome da pregação é pregação exaustiva, tá? Então, eu fiz a minha introdução, agora eu vou para a explicação. Tudo que eu pesquisei do passado, né, do autor, do texto, dos personagens, como é que acontecia, o que deixou de acontecer, tudo isso tem que ser explicado aqui, da forma mais simples possível. Para quê? Isso é para auxiliar no entendimento do que eu vou pregar nesse propriamente dito. Porque até aqui, então, eu só estou trazendo dados para que as pessoas entendam a minha pregação. Aí o que acontece? Quando o camarada lê um texto, ele já não deu, ele até às vezes dá um título, né? Mas ele não deu a introdução, não fez a introdução, não traz essa explicação do texto, e aí ele já começa a pregar. Aí, lá na igreja é assim. Eu fico olhando, meu Deus, o pastor fala que fez teologia, mas esse jeito que ele prega aí, eu pregava quando eu comecei lá em 2000, meu Jesus. Mas infelizmente as pessoas acham que sabem pregar. Aí, depois que eu expliquei o texto, bom, agora eu já começo a entrar aonde eu quero chegar. Então, eu apresento para as pessoas a minha proposta. Então, mediante essa pregação, eu tenho uma proposta. A minha proposta é X para vocês hoje. Minha proposta é que vocês caminhem com Cristo. Minha proposta é que vocês orem mais. A minha proposta é que vocês estudem mais a palavra. Então, depende de todo o meu contexto da minha pregação, do que eu quero, aonde eu quero chegar com os irmãos. Minha proposta é levar vocês até o céu. Minha proposta é fazer com que vocês andem mais com Cristo. Então, a proposta vai depender do que qual é a mensagem que você vai trazer para o teu público, tá? Então, e essa proposta minha, ela vai sempre vir com uma pergunta, tá? Então, nesse caso aqui, olha, a proposta era: devemos mudar o nosso olhar a partir do texto bíblico. Aí a pergunta: que olhar é esse? Então, aí eu vou começar, então, a minha argumentação. A minha argumentação seria os 3 pontinhos que a gente usa para responder a pergunta, né? Para dar essa mudança. Como é que eu vou mudar o nosso olhar a partir do texto bíblico? Então, primeiro, com um olhar amoroso. Segundo, com um olhar sincero. Terceiro, com um olhar consolador. Então, aí dentro disso, aí aqui eu trabalho a minha pregação. A pregação, ela vai vir propriamente dita nesses 3 pontos aqui. Aí, dentro desse versículo, eu vou falar sobre isso aqui, desse olhar amoroso. Olhar amoroso foi assim, fulano tratou assim, assado, teve esse caso, tal, tal. Então, eu vou esmiuçar isso aqui nos 3 pontinhos, com cada um, e aí mudo, vou para o próximo. Terceiro, segundo, terceiro, e assim vai indo a minha argumentação. Aí eu tenho a minha conclusão.
A minha conclusão, ela pode ser uma breve explicação dos 3 pontinhos lá que eu preguei. Você pode colocar mais alguma coisa que feche, dê um fechamento nos 3 pontinhos. Depende muito da pregação. Dá para variar e fazer muita coisa. Nesse caso aqui, olha só, devemos olhar melhor para o próximo, devemos olhar melhor a família, e acabou, fim. Coisa simples, bem simples. Tudo isso que vai ser feito vai tomar já bastante tempo, irmão. Bastante tempo da pregação. Garanto que meia hora vai passar voando para você preparar tudo isso aqui, tá? Não sei se eu mandei isso aqui, vou mandar para vocês também. Agora vamos lá. História da igreja. Terceira parte da história da igreja. Agora a fera foi domada. E eu não sei Oi. se antes de eu entrar, né, que eu demorei a entrar, se o senhor explicou sobre isso, né? Porque tem certas músicas hoje que se referem, né, a Deus, a Jesus, como sendo um coleguinha ou um vizinho, né? E eu queria saber sobre essa relação, né? Quando a gente vai escutar ou vai cantar e tem essa, para mim, uma falta de respeito, se isso está errado mesmo. Total. É uma heresia. Por exemplo, aquela música, quando Deus te desenhou, ele tá, como é que é? Ele estava apaixonado, uma coisa assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, um Deus apaixonado fazendo desenho, ó. Então, tudo aquilo que é falado sobre Deus, eu vou até pensar que eu preciso dar uma revisada. Eu tenho um material chamado Atributos de Deus. Quando você aprende um pouco sobre atributos de Deus, então tudo aquilo que é falado de Deus que não faz parte do atributo dele é heresia. Deus não tem esse relacionamento assim. O homem natural, ele vai tentar trazer alguns relacionamentos, mostrar Deus de determinadas formas que não tem na palavra. Tudo é aquilo que eu falo para vocês. Falei isso hoje para o Emerson, né? O Emerson falou para mim assim, pai, mas tem a licença poética, pai, como é que fica? Eu falei, filho, licença poética para heresia não é licença poética. A licença poética, no caso de louvor, ela fica limitado à palavra. Se não está na palavra, meu amigo, esquece licença poética. É heresia. E se for contrário à palavra ainda, é pior ainda. Tá? Então, toda vez que alguma coisa fale algo de Deus, fale algo de Jesus, que não é verdadeiro, então, sinto muito, não tem como. Esses dias eu vi um cara que ele ia... de vez em quando eu posto aqui aquele Lúcio, né, que ele faz os comentários, ele é muito bom, um presbítero. E aí o cara estava falando assim, eu vou provar para vocês que Jesus tinha pecado. Aí o Lúcio, pronto, vai conseguir destruir 2000 anos de cristianismo, vários estudiosos, e você vai conseguir, eu quero ver. O cara faz uma exegese que, olha, como é complicado. Quem não estuda faz uma lógica achismo, sabe? Em cima de achismo, que ele achou que é aquilo e... Só que a Bíblia não trabalha dessa maneira. A Bíblia não, a exegese não trabalha dessa maneira. Ou está na Bíblia ou não está, irmão. Sinto muito.